Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre mim e eu quero me apresentar para você. Talvez você não me conhece, não sabe nada de mim, mas eu quero falar hoje um pouco sobre a Isabela, professora. Gente, desde criança eu tive essa vontade e esse desejo de ser professora, sempre. Eu tinha muitos primos e eu colocava todos eles sentados, colocava eles para estudar. Eu era professora e todo mundo tinha que me obedecer. E aí a gente se divertia muito nessas brincadeiras e eles falavam que eu era muito brigona. E aí quando eles apelavam que eles não queriam mais brincar, eu vai sentar e vai brincar assim porque eu tô mandando. Eles eram desse tipo. Bom, mas eu sempre tive esse desejo, essa vontade de ser professora. Eu sou evangélica e quando eu comecei a frequentar a igreja, né? Quando eu comecei a ter um entendimento maior, né? Maturidade, eu logo já quis pegar a sala de aula lá na escola bíblica e trabalhar. Para quem não sabe o que é escola bíblica, nas igrejas cristãs, né, nas igrejas evangélicas, a gente costuma ter um domingo pela manhã que a gente estuda. Ela é chamada Escola Bíblica Dominical. Então lá a gente tem estudo da palavra mesmo, só que a gente divide em classes e cada classe tem um professor e cada professor vai falar da maneira que aquele aluno compreenda. Então eu já, desde novinha, já comecei a trabalhar dentro da igreja, gostando daquilo. Quando eu me formei, no ensino médio, eu decidi cursar faculdade, né? E a minha faculdade foi letras que eu decidi. Então eu comecei a fazer vestibular e tudo mais. E antes de terminar a minha graduação, antes de terminar o meu ensino médio, eu tinha feito já vestibular e já tinha passado. E aí eu cursei faculdade, cursei letras e antes de terminar a minha graduação, eu já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em uma escola particular, comecei sendo assistente, né? Comecei a conhecer o chão da escola, digamos assim, né? E, nossa, amei. Era aquilo mesmo que eu queria, era aquilo mesmo que eu tinha vontade e queria fazer. Então, comecei a trabalhar, logo depois de um ano, eu comecei a ser professora naquela escola. E aí, aprendi muito, 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 muito. Tudo da minha profissão comecei aprendendo ali. Então, eu fui orientada a fazer alguns carimbos. Ah, Isabela, você tem que fazer uns carimbos para você vistar as atividades dos meninos. Fui lá, fiz os carimbos, tudo mais. Tá bom. Depois disso, eu comecei a trabalhar em outra escola com Fundamental 2. Na primeira escola que eu trabalhei com Fundamental 1 e Educação Infantil. Então, eu trabalhava com Jardim 1, Jardim 2, primeiro, segundo, terceiro ano. Essa turminha muito legal. E eu trabalhava com inglês com eles. Depois eu fui para outra escola e trabalhei português. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Tem muitos alunos aí que são dessa turminha e que também amava trabalhar com eles. Tinha dia que eu tava brava, como diz eles, pistola, mas a maioria dos dias tava super contente, né? Bom, então, depois disso, eu entrei em um contrato da prefeitura, porque eu pensei em fazer o concurso da prefeitura. Eu falei, gente, mas como é que eu vou entrar assim às cegas, sem saber? Tem que fazer um test drive, né? Eu tenho que ver se é legal. Entrei na prefeitura, e aí eu achei um divisor de águas para mim entrar na prefeitura, porque a minha realidade sempre foi escola particular. Então, eu sempre fui acostumada com alunos que têm tudo, com alunos que têm tudo à sua disposição. E aí, lá na prefeitura, quando eu cheguei, eu já levei um choque muito grande. Porque assim que eu cheguei, a coordenadora não me recebeu muito bem. Não é culpa dela, eu entendo, né? Muitos professores entram sem saber da realidade, assim como eu cheguei também sem conhecer a realidade. E aí, quando eu peguei e entrei naquela escola, né? Naquele colégio, ela pegou e falou: olha, você não sabe onde você tá entrando. Você quer mesmo isso? Porque tem menina aqui que vem só pra comer, tem menina aqui que não quer aprender, tem menina que é a mãe, e começou a falar os problemas. E aí eu
fui assustando, falei assim, eu vou aceitar esse desafio, eu quero, e eu vou mostrar que eu vou dar conta. E assim eu comecei. E quando eu percebi, eu entrei na sala, eu percebi que os meninos eram muito diferentes. Um dia eu peguei um aluno já com o murro pronto, assim, pra dar um soco no rosto do outro, e eu falei, onde que eu tô entrando? Meu Deus, e agora? O que que eu tô fazendo aqui? Mas eu tive calma, falei, Senhor, é o Senhor que vai me dar tranquilidade aqui. Me acalma e vamos lá. E aí comecei a orar e pedir para Deus me ajudar. E aos poucos eu fui ensinando os meninos a respeitar as meninas, pedir licença, por favor, agradecer. E aos pouquinhos eu vi a minha turma se transformando. Eles eram meninos assim muito bons. Mas eles realmente eles não tinham tanto incentivo, né? Muito, gente, é pela realidade que eles têm em casa, né? A escola tenta e tudo mais, mas a escola cumpre ali muita coisa que não é parte dela, né? Mas a gente tenta. E aí, eu falei dos carimbos, porque teve um episódio, né? Nessa escola em questão, eu era professora de um terceiro ano lá. Aí eu falei dos carimbos porque agora a gente tem uma historinha sobre os carimbos. Eu era professora nessa escola de um quarto ano. E aí eu percebi assim que os meninos não tinham sonhos, eles não tinham, eu quero ser isso, né? Quando eu crescer eu quero ser assim, não. Eles não tinham muitos sonhos. E aí um dia eu peguei e tava falando a respeito disso na aula, né? A respeito de profissões, né? Que a gente pode ser isso, pode ser aquilo. E aí eu fui falando pra eles, nossa, a gente podia ser policial, pode ser bombeiro. Falei, pode ser. E aí um dia eu tava avistando os cadernos dos meninos e coloquei meu carimbo, normal, como eu fazia em todas as outras escolas, né? E aí uma aluna foi ler. E aí ela leu o carimbo, né? E aí no carimbo tava assim, você é um sucesso, você é fera. Quando essa menina leu esse carimbo, ela falou, professora, eu sou tudo isso mesmo? Deixa eu mostrar o carimbo. Aí eu falei, sim, você é tudo isso. Gente, aquilo foi um divisor de águas pra mim. Porque eu falei assim, gente, eu não tenho noção do tanto que os meninos estão precisando, né? De elogio, de incentivo, de alegria. E eu percebi que a aprendizagem acontecia normal com esses meninos. Eles evoluíram muito, eles melhoraram muito, tiraram notas boas, né? E tudo mais. E foi muito legal, porque eu percebi que eu nasci para isso. E aí, quando algumas pessoas vêm falar pra mim, né? Nossa, mas você é muito bonita, você é muito nova, pra que você vai ficar nisso? Investe em outra coisa. Gente, foi o que Deus me deu, foi esse dom. Então, eu não quero investir em outro, eu quero investir nesse, né? Eu sempre tive essa ideia de que eu quero trabalhar pro Senhor. Claro que eu trabalho em empresas, né? Mas eu quero trabalhar para Deus. Então, cada aluno meu, eu sinto como um filho, né? E hoje eu queria compartilhar isso com você. Lógico que tem muita história de professor aí, mas eu queria compartilhar com você hoje isso. Que Deus abençoe muito sua vida e queria deixar um conselho. Faça o que você ama. Pensa no financeiro. O financeiro vai ser uma consequência daquilo. O financeiro vai ser legal, né? Vai ser muito bom. Mas se você não trabalhar com o que você ama, até aquele dinheiro parece que não vai te satisfazer. Você pode ser rico, mas não fazer o que você ama, que você não vai ser feliz. Então, você escolha o que te faz feliz. Escolha isso e seja luz na vida das pessoas. Porque você é um sucesso, você é fera. Um beijo.